Você acredita que um simples acidente pode mudar completamente o rumo de uma vida? Imagine, um magnata milionário, dono de tudo o que o dinheiro pode comprar, e uma jovem humilde que só busca sobreviver ao próximo dia. O que esses dois têm em comum? Nada, até que o destino os força a cruzar caminhos de uma maneira que nenhum deles poderia prever. O que começa com um impacto inesperado na estrada se transforma em uma jornada de amor, redenção e reviravoltas emocionantes. Mas cuidado, nem tudo é o que parece. Qual será o segredo que une essas duas almas tão diferentes? Continue assistindo e você vai descobrir. Leonardo Valtieri dirigia pela costa de Amalfi em seu carro de luxo, um super esportivo que custava mais do que a maioria das pessoas ganharia em uma década. A paisagem era deslumbrante, com penhascos íngremes e o mar azul esverdeado que se estendia até onde a vista alcançava. Mas nada disso parecia impressioná-lo. Com uma mão no volante e outra ajustando o som do carro, ele suspirava enquanto ouvia uma ligação no viva-voz. Leonardo, o que é mais importante? Dobrar os lucros ou ter um pouco de vida? Perguntou o assistente com um tom de provocação. Leonardo sorriu de canto, mas sua resposta foi direta como sempre. Dinheiro sempre vence. A vida? Podemos falar disso na minha próxima encarnação. O assistente riu sem graça, mas antes que pudesse retrucar, Leonardo encerrou a chamada. Era sua forma de dizer que não tinha tempo a perder com filosofias baratas. Ele aumentou o volume do rádio, onde uma música italiana melancólica tocava. As letras falavam sobre encontrar a verdadeira riqueza nos momentos simples, mas ele não dava atenção. Afinal, momentos simples não compravam carros como o dele. Enquanto ajustava o retrovisor, algo lhe chamou a atenção na estrada à frente. Um rebanho de ovelhas cruzava lentamente. Leonardo bufou, desacelerando o carro. Ótimo! Até as ovelhas estão atrasando minha vida. Porém, ao desviar a atenção por alguns segundos para xingar em voz alta, ele perdeu de vista a jovem que caminhava na beira da estrada com uma cesta de frutas equilibrada no braço. Quando ele olhou novamente, era tarde demais. Ele freou bruscamente, mas o carro derrapou alguns metros e a cesta de frutas voou no ar. O impacto foi leve, mas suficiente para derrubar a jovem no chão. Leonardo saiu do carro em pânico, sua expressão geralmente fria, agora marcada pela culpa e desespero. « Meu Deus, você está bem! » Ele se ajoelhou ao lado dela. A jovem abriu os olhos devagar, piscando contra a luz do sol. Apesar da situação, ela ainda conseguiu murmurar algo que Leonardo nunca esperaria ouvir. Eu sabia que os ricos atropelavam os pobres, mas achei que fosse só uma metáfora. Leonardo ficou sem palavras por um momento, impressionado com a presença de espírito dela mesmo naquela situação. Ele tentou ajudá-la a sentar, mas ela gemeu de dor. Você é médico agora ou só está improvisando? Brincou antes de perder os sentidos. Sem pensar duas vezes, Leonardo a pegou nos braços. Ela era leve, mas o peso da culpa parecia dobrar o esforço. Ele colocou a jovem cuidadosamente no banco do passageiro de seu carro. O contraste entre o interior luxuoso e a simplicidade dela era gritante. Ele engoliu em seco e acelerou em direção ao hospital mais próximo. No caminho, enquanto a jovem gemia suavemente, ele olhou para ela de relance. Não se preocupe, vou consertar isso. Não sei como, mas vou. De repente, ela murmurou algo meio consciente. Se for para ser atropelada, melhor por um Bugatti do que por uma carroça. Leonardo quase riu, apesar da gravidade do momento. Ele não sabia quem era aquela mulher ou como ela conseguia fazer piadas em uma situação dessas, mas sentia que havia algo nela que ele não entendia. Algo que o intrigava profundamente. Quando chegaram ao hospital, a equipe médica correu para atender a jovem.
Leonardo ficou parado na entrada, incapaz de desviar os olhos enquanto a levavam para dentro. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida estava fora de controle. Quem é ela? Pensou, enquanto o eco das palavras dela ainda ressoava em sua mente. Horas depois, Leonardo ainda estava sentado na sala de espera do hospital, tamborilando os dedos impacientemente no braço da cadeira. A enfermeira finalmente se aproximou e ele se levantou de imediato. "Ela vai ficar bem?" perguntou, sentindo a estranha necessidade de saber. "Está consciente agora, mas precisa descansar", respondeu a enfermeira. "Pode vê-la por alguns minutos, mas nada de estresse." Leonardo assentiu, sentindo uma onda de alívio. Quando entrou no quarto, a jovem estava deitada, olhando para o teto. Seus olhos se voltaram para ele assim que ele entrou. A expressão dela era calma, mas não sem um toque de humor. "Então, você sobreviveu ao meu olhar mortal?" Ela disse, um sorriso fraco surgindo em seus lábios. "Você se lembra de mim?" perguntou Leonardo, aliviado ao perceber que ela parecia estar bem. "Difícil esquecer alguém que me atropelou." Ela riu baixinho, mas logo fez uma careta, segurando o lado da cabeça. "Ok, talvez não devesse brincar com isso." Leonardo não conseguiu evitar sorrir. Ela tinha algo desarmante, uma leveza que ele não esperava encontrar em uma situação tão grave. "Eu sinto muito. Foi culpa minha. Eu não estava prestando atenção." "Relaxa." Ela o interrompeu com um gesto lento. "Estava na hora de algo emocionante acontecer na minha vida. Além disso, acho que você já se sentiu mais culpado do que eu quero lhe dar agora." Leonardo não sabia o que responder. Ficou em silêncio por um momento, observando-a. Apesar de tudo, havia algo nela que o fazia querer ficar ali, ouvir mais. "Qual o seu nome?" ele perguntou. "Aurora. Aurora Mancini. E o seu?" "Leonardo Valtieri." Soa caro", disse ela, soltando um sorriso antes de suspirar. "Escuta, Leonardo, posso te pedir uma coisa estranha?" Ele inclinou a cabeça, intrigado. "Depende do quão estranho." Aurora fechou os olhos por um momento, respirando fundo antes de encará-lo novamente. "Se eu não melhorar, quero que você se case comigo. Assim, pelo menos, alguém vai rir no meu funeral." Leonardo piscou, confuso. Aquilo tinha que ser uma piada. Mas ao ver a expressão dela, percebeu que havia sinceridade misturada ao humor. "Você está falando sério?" perguntou, cruzando os braços. "Estou." Aurora sorriu de lado. "Não tenho ninguém na vida que tornaria isso interessante. E você me deve, né?" Leonardo riu, incrédulo. Era a coisa mais absurda que ele já tinha ouvido, mas algo nele sentiu que não podia recusar. "Tudo bem. Se isso for o que você quiser, eu aceito. Mas só para constar, você é a pessoa mais peculiar que já conheci. E você o mais estranho. Um acordo justo." Aurora fechou os olhos novamente, o sorriso ainda em seu rosto, como se aquela breve troca tivesse tirado um peso de seus ombros. Leonardo ficou ali, parado, pensando no que acabara de prometer. Não sabia por que tinha aceitado. Talvez fosse o jeito dela, a leveza com que tratava tudo, mesmo em um momento como aquele. Talvez fosse sua própria culpa. Ele não tinha certeza, mas algo naquela promessa parecia maior do que qualquer lógica poderia explicar. 2 dias depois, Leonardo se viu parado no corredor do hospital, observando a movimentação frenética enquanto tentava ignorar o quão surreal era o que estava prestes a acontecer. No pequeno quarto onde Aurora estava internada, uma enfermeira ajustava flores improvisadas em uma jarra de vidro. Aurora, por sua vez, olhava para tudo com um brilho de diversão nos olhos. "Nunca pensei que meu casamento fosse ter cheiro de desinfetante." Ela riu, ajeitando a manta sobre os ombros. Leonardo entrou, segurando um pequeno buquê que comprara no caminho. Não era nada sofisticado, mas era o melhor que conseguira naquele curto espaço de tempo. "Isso é ridículo, sabia?"
ele disse entregando as flores. Com certeza, mas eu gosto de um pouco de absurdo. Torna a vida interessante. Aurora piscou para ele. Uma das enfermeiras entrou apressada, ajustando o pequeno espaço para que o padre pudesse realizar a cerimônia. Era um quadro estranho. Um magnata em seu terno de corte impecável, uma jovem pálida deitada em uma cama de hospital e um padre segurando um livro de orações visivelmente desgastado. Bom, estamos prontos? Perguntou o padre, olhando para Aurora com uma expressão gentil. Tão pronta quanto dá para estar em uma cama de hospital. Ela brincou, apertando as mãos contra o cobertor. Leonardo olhou para ela e sentiu um aperto no peito. Aquilo não fazia sentido, mas de alguma forma parecia certo. Ele respirou fundo antes de responder. Vamos fazer isso. A cerimônia começou de forma simples. O padre falou sobre a importância do amor e do apoio mútuo, embora Leonardo soubesse que aquilo não era exatamente o que eles tinham. Quando chegou o momento dos votos, Aurora soltou uma risada curta. Não precisa exagerar, padre. Já sabemos que é só uma formalidade. Ela olhou para Leonardo e, por um instante, seu sorriso se suavizou. Mas obrigada, de verdade. Leonardo se inclinou levemente em direção a ela, falando baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Eu cumpro o que prometo, mesmo quando não faz sentido. Aurora segurou a risada, mas os olhos dela estavam brilhando. Quando colocaram as alianças, feitas de barbante improvisado pela enfermeira, o padre declarou: pelo poder a mim investido, declaro vocês marido e mulher. Aurora ergueu uma sobrancelha, olhando para Leonardo. Não vai fugir agora, né? Nem se eu quisesse. Ele respondeu com um sorriso de canto. Quando a cerimônia terminou, a enfermeira tirou uma foto com um celular antigo e Aurora a encarou com diversão. Esse é o álbum de casamento mais barato da história. Acho que meu casamento pode entrar no Guinness. Leonardo soltou uma risada baixa, mas algo em seu peito estava diferente. Enquanto Aurora fazia mais uma de suas piadas, ele percebeu que aquela situação, por mais absurda que fosse, estava deixando uma marca nele. Era como se algo em sua perspectiva estivesse mudando, de forma lenta, mas irreversível. O ar da fazenda era diferente de tudo que Leonardo já havia experimentado. Quando Aurora insistiu em voltar para sua casa após ser liberada do hospital, ele decidiu acompanhá-la mais por curiosidade e preocupação do que por qualquer outro motivo. Agora, parado em frente à entrada simples, sentia-se como um peixe fora d'água. A casa era modesta, cercada por campos abertos e um jardim improvisado. O cheiro de terra molhada se misturava com o aroma de plantas frescas. Bem-vindo à minha mansão de 1 bilhão de estrelas, disse Aurora, saindo do carro com um sorriso brincalhão. Ela apontou para o céu. Tem um teto que nem você pode comprar. Leonardo soltou um suspiro, balançando a cabeça. Estava acostumado a pisos de mármore e lustres de cristal, não a chão de terra, e uma varanda feita com madeira desgastada. Mesmo assim, algo ali parecia genuíno de uma forma que ele não conseguia explicar. Não sei como você consegue viver aqui, ele comentou, cruzando os braços enquanto examinava o lugar. Aurora pegou uma cesta que estava na varanda e jogou sobre os ombros com esforço. Fácil, aqui eu posso respirar, agora venha, tem trabalho a fazer. Leonardo ergueu uma sobrancelha. Trabalho. Sim, trabalho. Ou você acha que essas plantas crescem sozinhas? Seguindo relutante, ele se viu no meio de um campo, tentando carregar um balde de água enquanto Aurora, ainda se recuperando, supervisionava com um ar de comandante. Isso é ridículo. Quem carrega coisas assim? Ele reclamou, tentando equilibrar o peso. Pessoas normais, Leonardo. Bem-vindo ao clube. Ela riu, se apoiando em um cajado improvisado. A certa altura, ele tropeçou em uma pedra, derramando metade da água nos sapatos.
Aurora riu tanto que quase perdeu o equilíbrio. Você deveria ter tirado os sapatos. Sempre tem uma pedra no caminho, disse ela ainda rindo. Ele olhou para ela com uma expressão exasperada, mas não conseguiu segurar um sorriso. Aquilo era diferente, desconfortável, mas também estranhamente libertador. Mais tarde, ao cair da noite, eles se sentaram na varanda. Aurora apontou para o horizonte, onde os últimos raios do sol se dissipavam. Isso é o que me mantém aqui, disse ela. A simplicidade de saber que o sol sempre vai nascer amanhã. Leonardo ficou em silêncio, observando as cores do céu. Pela primeira vez, sentiu que talvez ela estivesse certa. Talvez houvesse algo naquilo que nem todos os bilhões do mundo poderiam comprar. Leonardo estava ajudando Aurora a cuidar do pequeno jardim quando ouviu o som de um motor se aproximando. Não era um motor qualquer, era potente, quase como um rugido, e ele sabia o que significava. Ao olhar para a entrada da fazenda, viu um carro de luxo parar com elegância. Do veículo desceu Alessandra, sua ex-noiva, com passos firmes e expressão altiva. O vestido caro e os saltos reluziam sob a luz do sol, completamente fora de lugar ali. Leonardo, começou ela sem sequer olhar para Aurora. Então é aqui que você está? Abandonou tudo por... Isso? Aurora, que estava regando as plantas, olhou para Alessandra com curiosidade, mas não disse nada. Leonardo limpou as mãos na calça, se aproximando lentamente. Alessandra, o que está fazendo aqui? Tentando entender o que deu errado com você. Ela apontou ao redor com desdém. Isso é o que você escolheu? Terra, poeira e uma garota de fazenda? Aurora soltou uma risada baixa, atraindo a atenção de Alessandra pela primeira vez. Você fala como se a terra não fosse o que nos alimenta. Mas ei, sou só uma garota de fazenda, o que eu sei? Ela voltou a regar as plantas, claramente divertida. Leonardo passou a mão pelos cabelos, sentindo a tensão crescer. Ele sabia que Alessandra não deixaria aquilo passar tão facilmente. Alessandra, você precisa entender que isso não tem nada a ver com você. Ele tentou explicar. Claro que tem, retrucou ela, furiosa. Você largou nossa vida, nossos planos, por uma brincadeira de mau gosto. Aurora interrompeu com um tom calmo e direto. Ele não largou nada. Ele está tentando encontrar algo que talvez você nunca entenda. Paz. Alessandra riu, incrédula. Paz? Ele tinha tudo comigo. Riqueza, status, poder. O que mais ele poderia querer? Leonardo suspirou, mas quando falou, sua voz era firme. O que eu quero é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Alessandra, pela primeira vez, eu sinto que estou vivendo de verdade. Não porque tenho tudo, mas porque aprendi o que realmente importa. Alessandra o encarou, incrédula, antes de soltar uma risada amarga. Você perdeu a cabeça, Leonardo. Quando perceber o erro que cometeu, já será tarde demais. Sem esperar resposta, ela virou e entrou no carro, acelerando para longe. O silêncio que ficou no ar parecia pesado, mas Aurora o quebrou com leveza. Ela parece ótima para festas de gala. Pena que não deu certo. Leonardo riu, aliviado. Ele olhou para Aurora, que estava tentando esconder o sorriso. Algo nele mudou naquele momento, algo profundo e definitivo. Ele caminhou até ela, pegou sua mão e se ajoelhou. Aurora arqueou as sobrancelhas, surpresa. Aurora Mancini, você me mostrou o que significa realmente viver. Não por compaixão, nem por culpa. Você é meu lar. Quer ser minha esposa de verdade para sempre? Aurora o olhou, os olhos marejados antes de sussurrar. Pensei que você nunca fosse perguntar. Ela o puxou para um abraço. E naquele momento, sob o céu dourado da fazenda, ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar.